Nós estamos falando sobre violência doméstica em lares cristãos e hoje eu vou falar sobre a violência psicológica. E a violência psicológica, ela é considerada qualquer tipo de conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher e vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então, o que é a violência psicológica? A violência psicológica, na verdade, é o primeiro indício de um relacionamento abusivo. São as primeiras coisas que acontecem e é feita onde? No particular, entre homem e mulher. E é por isso, então, que é tão difícil muitas vezes de identificar, porque outras pessoas nem sequer sabem que aquela mulher está sendo abusada psicologicamente. Por quê? Porque dentro de casa o homem age de uma forma, mas na presença dos outros ele age completamente diferente. E é um homem super agradável, super alegre, super divertido. Então todo mundo gosta dele. Por quê? Porque a violência psicológica é algo feito dentro de casa e não está à vista das pessoas. E qual que é o problema nisso? A violência psicológica, ela traz muitos danos à saúde emocional, mental e psicológica da mulher e vai gerar muitas vezes distúrbios psicológicos. Às vezes a mulher vai apresentar muita ansiedade, muita falta de controle emocional, às vezes um descontrole no humor dela também, e muitas vezes vai trazer inclusive o quê? Um isolamento, vai fazer com que essa mulher fique oprimida, se sinta deprimida. Então todas essas coisas vão fazer o quê? Com que haja muitas vezes a necessidade inclusive de uma medicação. Então essa mulher, porque ela está sendo abusada psicologicamente dentro de casa, muitas vezes ela vai trazer algumas coisas na mente dela que ela não vai conseguir nem dormir, ela não vai passar um dia bem, ela vai ficar pensando e relembrando disso, tudo que ela passou com o esposo, o tempo todo. Então, como ela vai muitas vezes estar com depressão e tomar algum remédio, aí que as pessoas começam a pensar, aí já é outro problema espiritual que ela passa, porque quando a pessoa está tomando algum medicamento controlado, e ainda mais por questões psicológicas, psiquiátricas, o que é que vai falar? Que é demônio, que é falta de fé, que a pessoa está fraca, então precisa de oração, precisa de campanha, precisa de se entregar mais. E é isso, é claro que não. Gente, porque sinceramente tem gente, e aí é onde que a mulher muitas vezes nem vai falar nada. Por quê? Porque ela sabe que ela vai falar com alguém e os outros vão falar que é o quê? Que é demônio. E aí vai orar e vai falar assim, agora você tem que mudar seu comportamento. Ela vai mudar o comportamento dela se aquele homem não agir assim mais com ela. Agora, como que ela vai mudar? Como que ela vai estar saudável se essa mulher é oprimida diariamente? Não tem como, gente. Então é isso que a gente tem que começar a pensar com bastante seriedade nas igrejas. E quando a gente então vê uma mulher com um comportamento diferente, gente, tenha um olhar mais atento. Certamente essa mulher sofre abuso no seu relacionamento. E sendo um abuso, então, uma violência psicológica, outras pessoas nem vão saber. Às vezes é um obreiro da igreja que está agredindo psicologicamente a sua esposa. E aí que tá. Como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai saber? Então, o que é violência psicológica? São ameaças. O que são ameaças? É quando a pessoa começa a controlar a outra através de palavras. Por exemplo, se você for em tal lugar, se você for no congresso, se você for no culto, se você for na casa da irmãzinha, se você for fazer alguma coisa, então eu vou embora de casa. Ou então eu vou pegar os nossos filhos e não vou deixar você ver meus filhos mais, eu vou levar meus filhos embora. Então tudo isso são coisas que vai fazer com que a mulher ela tenha o comprometimento do que ela vai fazer, porque ela vai ficar com medo, vai trazer insegurança, vai trazer preocupação, vai trazer medo, vai trazer ansiedade, às vezes vai trazer uma síndrome do pânico nessa mulher. Por quê? Porque ela não quer perder o marido, não quer perder o casamento, não quer perder o filho, e aí essa mulher começa a ficar cada vez mais oprimida. Outra forma é o constrangimento. O que é o constrangimento? Seja o constrangimento público na frente das outras pessoas ou o constrangimento nela própria, dentro da própria autoestima dela. É falar que a mulher é feia. Gente, vamos lá. Nós que tivemos filhos, quem amamentou aí sabe que, poxa, os seios depois de uma amamentação vai estar mais flácido mesmo, vai estar caída, a barriguinha vai estar mais saliente. Então, tudo isso vai mudar. E não somente por gestação, mas pela própria idade, né, gente? A lei da gravidade. E muitos homens usam disso para poder
constranger a mulher dele. Às vezes as mulheres na sua vestimenta, né, por ser cristã, então é aquela mulher que não vai usar decote, que não vai usar uma transparência, que não vai usar uma roupa sensual, e ele fala que ela tá feia, que ela não é bonita, e começa a constranger ela: seu cabelo é isso, você só usa coque, e você tá toda feia, você não arruma uma unha, você não faz isso. Gente, isso é violência psicológica. E daí partem o quê? Os insultos, que são aquelas palavras, aqueles adjetivos pejorativos e diretos. Você é feia, você é gorda, você só sabe ir pra igreja, você não vale pra nada. E aí começa. Tudo isso traz uma diminuição extrema da autoestima da mulher e é tido como violência psicológica. Outra forma são chantagens, geralmente chantagens emocionais, que se você for fazer isso, então eu vou me matar. Se você fizer isso, se você for em tal lugar, então você tá acabando comigo, é porque você não me ama, é por isso que você faz isso, porque se você me amasse, misericórdia, gente, tá amarrado. Ora, coloca esse homem em oração e confia em Deus que vai cuidar da vida dele. Agora, não se prenda a tudo que ele falar, porque isso é o quê? É uma forma de te manipular, porque a manipulação é um tipo de violência psicológica e é das mais usadas. Você quer ver uma forma de manipulação? Vamos supor que hoje tem culto de mulheres às 8 horas da noite. E aí, como que o homem faz? Se ele simplesmente virar pra mulher e falar assim: você não vai? Ela vai orar, ela vai interceder, ela vai pedir, ela vai dar um jeitinho, ou ela vai vir e falar: ô Mari, deixa eu ir, então vão comigo, e ele vai liberar. E aí, para que não haja essa situação, o que ele faz? 8 horas? 7 horas chega a visita na sua casa. Ou então, das 7h30, quando você tá tomando seu banho pra sair, ele fala assim: ô amor, vamos em tal lugar comigo? Eu vou comprar uma pizza pra gente. E aí se você falar: não, tá vendo? Você só quer viver de igreja. Tá vendo? Tudo seu é olha que o primeiro ministério é a família. Nem sei onde tá escrito isso, mas ele fala: o primeiro ministério é a família. Que você tem que cuidar da sua família. Isso é o quê? Manipulação, gente. Manipulação. E isso acontece muito. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. Outra forma é a perseguição. O que é a perseguição? É aquilo que geralmente você vai em algum lugar, então tem um congresso, uma oração, um culto, alguma coisa, o homem tá lá no final pra saber, e não é pela sua segurança, entende? Porque a gente sabe diferenciar, né, gente? Que os homens têm que ser mesmo cuidadosos, dependendo do horário, e buscar suas esposas ainda que ele não congregue. Agora, o que é perseguição? É que ele sempre vai ver onde que você tá, quer fazer uma chamada de vídeo, te pede localização, você tem que sempre estar com a localização ligada pra ele te achar. Gente, ele quer print do que você tá conversando, do que você tá falando. Isso tudo tá errado, porque dentro disso entra a outra categoria, que é a vigilância constante, que é o quê? Quer saber com quem que você falou, onde você foi, o que você fez, quer saber as conversas que você tá tendo no WhatsApp, os sites que você tá visitando, o que você tá fazendo nas suas redes sociais, e tudo isso é errado. Tudo isso é tido como violência psicológica. E a gente tem que estar atento a tudo isso. Por quê? Porque tudo isso causa duas coisas. Primeiro, a limitação do direito de ir e vir, porque esse homem vai começar a te proibir das coisas. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode ir na casa de tal pessoa, você não pode conversar com ninguém. E em consequência também, o isolamento. E o isolamento, muitas vezes, é até da própria família. O homem te proíbe de ir na casa da mãe, de conversar com os irmãos, com o primo, então, menos ainda. E às vezes nem pessoalmente, nem pelo WhatsApp, tá, gente? Nem por telefone. Às vezes liga, ele atende, ele mesmo desliga. Então, tudo isso a gente tem que estar muito atento. Aí, aquele homem que vai limitar o seu direito de ir e vir, quando? Quando não vai permitir você sair de casa pra alguma coisa. Ele: não, você tá querendo ir ali? Não, dá, eu mesmo vou comprar. E às vezes não é por boa vontade, mas é o quê? Uma forma de manipular e prender essa mulher, de oprimir ela. Então a gente tem que identificar muito bem esses pontos, porque através disso muitas vezes gera a exploração. E a exploração é o quê? É qualquer característica que você tenha de forma positiva que ele faz uso inadequado disso, ou que faz uso completo disso, mas que isso te causa uma exaustão mental. Por exemplo, seja no financeiro, seja no emocional, seja no social, não importa. Às vezes, gente, vocês me perdoem, mas às vezes é um vagabundo que não trabalha, que não faz nada, que vive com a mulher trabalhando. Então eu sei que dentro de um relacionamento, por exemplo, o dinheiro não é nome da mulher, é dos dois. Mas para um cara que não faz nada e que ele deveria ser o provedor, e aí ele quer controlar tudo isso. E aí é ele que vai pegar o dinheiro que a mulher tá ali trabalhando e fazer as coisas para ele. É ele que muitas vezes vai querer que a mulher seja a psicóloga dele o tempo todo. Então tudo isso a gente tem que estar atento. Isso é o quê? Exploração.
Outra coisa que é bem terrível mesmo é a ridicularização, que é onde ele já começa a expor ou comparar a mulher dele. Ah, que fulano é mais bonita. Ah, aquela irmã ali da igreja se veste muito melhor do que você. Ah, você podia ser igual fulano. Ah, por que você não é assim? Por que você não veste assim? Ah, esse vestidão, essas roupa larga, esse trem feio. Gente, isso é violência psicológica. A outra forma é tirar a liberdade de crença. É quando o homem, às vezes, ou ele já viveu a fé e abandonou a fé, ou ele não quer mesmo aquela fé, e aí ele não quer que você também cultue, não quer, fala que isso tudo é uma bobagem, que você não tem que fazer isso, ou que te proíbe mesmo de fazer. Então tirou a sua liberdade de crença, de você adorar o nosso Deus Criador. Isso é violência psicológica, isso tá errado. E uma coisa que acontece muito é distorcer ou omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória, saúde ou sanidade mental, que é o quê? Às vezes, vamos supor, quando você tá vendo o celular do marido, ou então você nem consegue ver porque tem tanta senha, tem tanto bloqueio, tem tanta conversa oculta, tanta coisa arquivada, tanta mensagem apagada, e você fica, meu Deus, por que isso? O que tá acontecendo? E você vai perguntar, pedir a senha, eu não vou dar senha, coisa nenhuma, não. Ou você tá doida? Ela, não, é porque eu acho que tal dia, lá no final do culto, você conversou assim com fulano, com a irmãzinha, e eu não gostei de... Não, você tá ficando doida. E aí você começa a pensar assim, será que eu tô doida mesmo? Ai, será que minha memória não tá funcionando? Ai, isso não aconteceu mesmo, não? Você começa a duvidar de você mesmo. Você não começa nem a ter segurança naquilo que os seus olhos viram, naquilo que os seus ouvidos ouviram, naquilo que você presenciou. Você começa a pensar se você tá doida, se você tá sendo ciumenta, porque é isso que eles falam. Não, você é ciumenta demais. Você tá exagerando. Não, é por isso que ninguém gosta de você. É por isso que você não tem amiga. É por isso que ninguém pode contar com você. Ou que você não pode contar com ninguém. E é isso que eles querem colocar na sua cabeça. Que somente eles vão te servir. Que você não tem ninguém, que ninguém te ama, que ninguém te quer, e tudo isso é mentira. Mas são formas agressivas de violência psicológica para que você fique sendo oprimida por ele diariamente. E não, então, para finalizar, né? Se alguma coisa que você às vezes sofre, mas eu não citei aqui, então dentro da Lei Maria da Penha também, na violência psicológica, também é qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação da mulher. Então, às vezes, quando a mulher não se sente capaz de estudar, de fazer um curso, ou de levantar para fazer algo que o Senhor a chamou para fazer na igreja, de cuidar de um ministério, por quê? Porque não se sente segura o suficiente de tão desvalorizada que é dentro de casa. Porque é chamada de preguiçosa, que não vale nada, que não sabe fazer nada, que é burra, que é analfabeta, que é feia. Então, tudo isso mexe tanto com a mulher que ela acha que ela não é capaz de nada. E aí são mulheres muitas vezes que estão quietas, caladas, por quê? Porque não consegue se envolver de tão oprimida que está por seus maridos. Então a oração resolve? Não, não resolve. A oração vai resolver só se for pro homem, tá? Então começa a orar pelo homem e ora pra mulher para que ela seja fortalecida no Senhor para superar essas coisas e que ela seja livre disso em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala em 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, fala assim, que nós não devemos amar de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Então o amor, ele não deve ser sustentado simplesmente com palavras de eu te amo, eu gosto de você, eu preciso de você, mas em atitude. Porque muitas vezes esse eu te amo que os homens falam é inclusive uma forma de manipulação para conseguir o que quer com você. Fique atenta.